Ok, nós já falamos sobre o descanso, sobre o estresse, sobre a noite, o sono noturno, o lazer e o deload, o stop no treino. Lembrando que o deload é benefício de quem já treina há pelo menos uns 6 meses consecutivos, tá? Se exercita regularmente há pelo menos 6 meses consecutivos, tá joia? Muito importante. Mas agora nós vamos discutir sobre o que? Os intestinos. Isso mesmo, a base da nossa vida. Quando o nosso intestino não está funcionando legal, quando o nosso estômago não está funcionando legal, nada funciona legal. Então, nós vamos conversar agora sobre os intestinos. Por quê? Porque a recomposição corporal passa diretamente pela resposta, e a resposta pelo intestino. A resposta, como nós vimos, tem a questão da nutrição, os alimentos que nós vamos ingerir, os suplementos que nós vamos ingerir. Mas e aí? Será que o meu intestino está preparado para receber esse alimento, digerir adequadamente esse alimento e absorver adequadamente esse alimento? Será que esse nutriente, essa resposta metabólica vindo através dos alimentos ou dos suplementos, o meu corpo vai receber bem isso? Vai depender de como é que está o seu intestino. Você sabe dizer como é que está o seu intestino? Vamos aprender um pouco sobre a função do intestino no processo da recomposição corporal. E por último, acompanhe com a gente até o final, porque você vai ter excelentes dicas de como melhorar sua função gastrointestinal, digestiva e absortiva. Tá ok? Vamos lá? O primeiro ponto é a função gástrica. A gente tem que pensar em gástrica exatamente o que? Gástrico diz respeito ao estômago. Mas antes da gente já chegar diretamente no estômago, você tem que entender uma coisa muito importante. A mastigação, ela é o primeiro encontro do alimento com o seu corpo. Então, a mastigação é importantíssima no processo. Por isso, antes da gente chegar no estômago para discutir sobre a função do estômago nesse processo, vamos conversar um pouco sobre a mastigação? Olha só, na mastigação, você começa unindo o bolo alimentar com a sua saliva. E a sua saliva, ela contém enzimas digestivas que vão iniciar o processo da digestão dos carboidratos complexos, o amido. Qual é o alimento que desencadeia isso? Batata, pão, tapioca, o aipim, o inhame, ok? A batata doce, biscoito, bolo, tudo que contém amido. O processo de digestão da enzima que é presente na saliva, ela começa a agir ainda na boca. Olha que coisa interessante. A outra coisa que a mastigação promove é a homogeneização e trituração dos alimentos. O que é isso? Os alimentos eles começam a ser misturados e triturados na boca através da mastigação. Então, quanto mais você mistura e tritura o alimento mastigando, melhor vai ser o processo digestivo desse alimento quando ele chegar ao seu estômago. Uma outra coisa é que a mastigação, o movimento de você mastigar, abrir e fechar a boca com um alimento ali dentro, ele gera um estímulo gástrico. Você sabia disso? O que é um estímulo gástrico? É quando o seu estômago inicia o processo de movimentação estomacal para ajudar também na questão de misturar o alimento e liberação, por mais que seja mínima, de sucos gástricos, sucos digestivos. Também uma preparação de mucosa, porque o suco digestivo, que contém predominantemente ácido clorídrico, é extremamente agressivo. É um ácido muito forte. E aí o estômago ele deve se revestir com uma mucosa, que a gente chama. Com essa mucosa tem que estar
bem densa, bem grossa, para que não haja agressão desse ácido na parede do estômago, né, que gera as úlceras, os machucadinhos na parede do estômago, né? E a mastigação ela favorece todo esse processo de revestimento estomacal, além do estímulo também para o início da produção e liberação de suco gástrico, tá? Então, quanto mais você mastigar, vai ser melhor para o processo digestivo. Existe um outro estímulo que é um estímulo enteroneural, que é quando o seu intestino também se prepara para receber aquele alimento que você está mastigando. E isso gera também um outro estímulo cerebral. Então, esse estímulo entérico, que é um estímulo intestinal, ele através de um nervo chamado nervo vago, também emite informação para o cérebro, né, de mais ou menos o que está para chegar aí. E o intestino, através disso, também se prepara para receber o alimento. Por quê? O processo digestivo ele tem que ser o mais eficiente possível para extrair o máximo de benefício daquele alimento que você está ingerindo. Viu qual é o tamanho da sua responsabilidade quando você come porcaria? Pois é. E por fim, isso tudo só mastigando o alimento, tá? Por fim, o estímulo hormonal. Existem alguns hormônios liberados pelos próprios intestinos, certo? E algumas pesquisas mais atuais têm demonstrado que existe sim um estímulo de liberação de insulina, meio que preparativo, por exemplo, quando uma pessoa consome açúcar, para quando esse açúcar cair no sangue, obviamente existe um mecanismo fisiológico de liberação de insulina, com aumento de glicemia, insulina pancreática, né? Com o aumento da glicemia, porém existe também um estímulo neural a partir da substância doce na boca, tá? E isso gera alterações, inclusive no metabolismo de carboidrato em alguns indivíduos, porque eles estão tomando adoçante demais, ok? Beleza, tudo isso que eu falei foi só mastigação. Você imaginava isso tudo? Pois é. O segundo ponto é a digestão proteica, tá? Essa digestão proteica ela é eminentemente gástrica, ou seja, ocorre no estômago. A proteína animal é a base do funcionamento do estômago. A capacidade do organismo, através do estômago, de digerir proteínas, ela é bem específica para a questão da proteína animal, ou seja, o nosso estômago, o estômago humano, é bem eficiente e específico para a digestão de proteína animal. E por que eu digo isso? Por uma coisa muito simples. A proteína animal ela é mais complexa e também mais completa, obviamente. E para que haja uma quebra nas suas frações proteicas é necessário alguns passos específicos. E não é necessariamente o ácido clorídrico que vai promover isso. O ácido clorídrico vai favorecer a precipitação dessas proteínas, elas ficarem bastante grumosas, e esses grumos que são gerados a partir da combinação com o ácido clorídrico, ou também a hidrólise que o ácido clorídrico favorece, né, ela é otimizada pelas enzimas proteolíticas, que são enzimas que quebram proteínas. Essas enzimas são programadas para funcionar em pH ácido, extremamente ácido, e essa é a função do ácido clorídrico. Além de precipitar e iniciar o processo de hidrólise das proteínas, de quebra das proteínas, ele também ativa as enzimas proteolíticas no nosso estômago. Primariamente, a gente pode pensar na pepsina, certo? Ok. E a proteína vegetal não precisa disso? Claro que precisa. A proteína vegetal não é digerida no estômago? Claro que ela é digerida no estômago. Porém, o uso do pH extremamente ácido para a digestão da proteína vegetal não é tão necessário. E os mecanismos de digestão de proteína vegetal são muito mais simples, tá? Então, assim, uma pessoa com dificuldade digestiva, dificuldade gástrica, de alcançar o pH ótimo de digestão de proteína animal, essa pessoa pode optar por fazer uma dieta vegetariana e ela vai se sentir muito melhor, né? Existem pessoas que não, existem pessoas que se sentem muito bem comendo
se alimentando de proteína animal, carnes e ovos e queijos. E não tem nada de errado, porque o organismo dessas pessoas está bem preparado para isso, né? A pessoa pode comer um churrasco antes de dormir, literalmente antes de dormir. Ela come um prato de carne, de churrasco, e vai dormir e acorda no dia seguinte com fome. Essa pessoa tem uma excelente função gástrica, uma excelente função estomacal. Porém, existem pessoas que não, que se elas fizerem isso, elas vão acordar arrotando carne de churrasco, né? E sem fome nenhuma, com a barriga ainda trabalhando, e talvez ela nem tenha uma boa noite de sono por causa disso. Essa pessoa não tem uma boa função gástrica, uma boa função estomacal. Neste caso, pode ser recomendado o uso de uma dieta mais vegetariana, de um padrão mais vegetariano, ou investigar o motivo pelo qual o organismo dessa pessoa não está funcionando de forma tão eficiente na digestão de proteína animal, tá certo? Então é basicamente isso, tá? No estômago também é produzido o fator intrínseco. O que é o fator intrínseco? É uma substância produzida pelo organismo humano no estômago mediante estímulo de proteína animal. E qual é a função do fator intrínseco? Ele se liga à vitamina B12 para promover a sua absorção específica no sítio de absorção no intestino delgado, na porção do íleo, na porção final do intestino delgado. Entenda uma coisa, não é uma questão de perseguição nem nada. Fato é que se a pessoa ela não ingere proteína animal, ela não dá o estímulo adequado à produção de suco gástrico. Quando ela não dá a produção do estímulo adequado à produção de suco gástrico, e tá tudo certo, tá? Porque ela fez essa opção. Fato é que a fisiologia ela não tá pensando no que ela tá pensando, o que a pessoa que quer ser vegetariana está pensando. A fisiologia funciona baseado em estímulo bioquímico. Então, a partir desse momento, ela não libera o fator intrínseco e ela, consequentemente, não vai conseguir absorver vitamina B12 lá no íleo, ok? Beleza, tranquilo. O que essa pessoa vai fazer? Vai ter que tomar injeção de vitamina B12 ou vai ter que tomar suplemento sublingual de metilcobalamina. Tranquilo, tá? Sem crise com isso. É assim que funciona. Mais um detalhe em relação ao ácido clorídrico, ao suco gástrico, é a ionização de sais minerais. Os sais minerais, zinco, magnésio, cálcio, ferro, cobre, cromo e etc., eles presentes nos alimentos, quando eles entram em contato com algum ácido, especialmente o ácido forte, que é o ácido clorídrico, eles se dissociam ou ionizam quando eles estão na forma inorgânica, né, que a gente fala. E aí é onde que eles estão predominantemente na forma inorgânica? Nas fontes de origem vegetal, tá? Beleza. Quando eles estão ionizados, esses sais minerais tendem a ser melhor absorvidos no intestino delgado. Então essa é uma outra característica aí importante do funcionamento estomacal. Não significa que um vegetariano não vai conseguir isso, ele vai. O que ele não vai conseguir bem, de fato, é a vitamina B12, como nós conversamos. Um outro detalhe com relação ao ácido clorídrico é a eliminação de fungos, bactérias nocivas, protozoários nocivos e até vermes. Como é um ácido muito forte, muito pesado, muito corrosivo, ele é capaz de fazer isso. Vamos fazer um adendo aqui. O Helicobacter pylori, que é a principal bactéria que ataca o estômago e causa a úlcera, ela se esconde dentro da mucosa. Então ela não é atacada, não é afetada pelo ácido clorídrico extremamente forte, né? Por isso ela consegue sobreviver no estômago sem morrer. Não é que ela fica nadando no ácido do estômago, porque nenhum ser vivo é capaz de fazer isso. Ela se esconde na camada mucosa. Beleza, isso levando em consideração que a pessoa está alcançando o pH do ácido clorídrico adequado, está alcançando um nível estomacal de pH de acidez adequado, tá bom? Porque tem pessoas que não alcançam. Tá joia. Por fim, o tempo de esvaziamento gástrico.
O tempo de esvaziamento gástrico é bastante importante, porque ele vai determinar a eficiência do processo digestivo gástrico, ou seja, no estômago. E deixa eu te falar, esse tempo varia de 3 a 4 horas, dependendo do que você comeu. Pode ser menos? Pode. Se você tiver de barriga vazia e comer apenas frutas frescas, esse tempo tende a ser bem menor, tende a ser 1 hora, 2 horas aproximadamente, de que esse alimento vai sair do seu estômago e cair no seu intestino. Agora, se você comer um churrasco, dificilmente ele vai estar liberado para o seu intestino com menos de 3 horas, tá bom? Você vai ter que tomar um carrilhão de enzimas digestivas junto para isso acontecer. Então, sob mecanismos naturais, um churrasco, você comer uma boa quantidade de carne no churrasco, ele vai levar de 3 a 4 horas para ser digerido no seu estômago, se você tiver com uma boa produção de suco gástrico, tá ok? Bom, meus queridos, eu vou dar um stop por aqui, a gente vai continuar depois e a gente vai falar sobre os intestinos, tá? Por que eu não vou continuar aqui? Para não ficar tão pesado esse passo, e ele é importantíssimo. Então, já falamos aqui sobre a mastigação, sobre a função gástrica, que é a função estomacal. Agora, mais para frente, nós vamos falar sobre a função intestinal, continuação da digestão e absorção de nutrientes, tá ok? A gente fica por aqui, um grande abraço, não se esqueça de dar um joinha, compartilhar com quem você acha e vai ser útil essas informações, e também de comentar aqui o que você está achando e o que você gostaria de ver nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.